Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Como atuar na neuropsicopedagogia hospitalar? Vamos lá, gente, vamos lá então para esse tema que vai ser inédito nesse canal, uma live específica sobre a neuropsicopedagogia hospitalar. E muita gente me pergunta se é campo de atuação, se tem que fazer uma pós específica, como que atua na neuropsicopedagogia hospitalar. E agora, rufem os tambores, que nós vamos falar sobre ela, né? A neuropsicopedagogia hospitalar. Mas antes da gente chegar na neuropsicopedagogia hospitalar, eu quero falar com vocês sobre o que é a neuropsicopedagogia. Vamos contextualizar. Muita gente aqui já me acompanha há mais tempo, mas talvez tenha pessoas aqui que estão chegando, né, que não me conhecem, que não conhecem muito bem a neuropsicopedagogia. Então, nós vamos aqui começar a nossa live situando, tá, o que é a neuropsicopedagogia, quais são os campos de atuação, como que a gente faz, como que funciona, para que a gente possa falar da neuropsicopedagogia hospitalar, que é muito necessária. E bora falar desse tema que vai ser inédito, uma live exclusiva sobre a neuropsicopedagogia hospitalar. Bom, bora lá, minha gente, bora lá. Primeira coisa, o que é a neuropsicopedagogia? Então, a neuropsicopedagogia, ela é essa ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, na pedagogia, na psicologia cognitiva. E o objeto de estudo da neuropsicopedagogia é entender a aprendizagem e a sua relação com o sistema nervoso. Então, eu falo que o objeto de estudo da neuropsicopedagogia é a neuroaprendizagem, que é a aprendizagem a partir das nossas bases neurobiológicas, dos nossos processos psicológicos básicos, das nossas funções cognitivas. Então, tudo isso, né, nós vamos estudar aqui na neuropsicopedagogia. Com qual objetivo? Com o objetivo de auxiliar sujeitos com dificuldade de aprendizagem ou potencializar essa aprendizagem, tá? Reabilitar cognitivamente, realizar estimulação, ampliar a capacidade cognitiva. Então, esse é o objeto de estudo e o objetivo da neuropsicopedagogia. Mas assim, a neuropsicopedagogia, ela possui dois campos de atuação. E esses campos de atuação, eles acabam confundindo a gente. E eu brinco, né, que são os falsos cognatos aí que a gente tem sobre a neuropsicopedagogia. Porque existem dois campos apenas de atuação, tá? Que é o que nós chamamos de neuropsicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia institucional, tá? Mas calma, eu sei que eu vou falar da neuropsicopedagogia hospitalar, mas fica comigo aqui. Agora é a hora que você tem que pegar o caderno, anotar para não se perder, tá? Então eu vou até falar mais devagar, eu vou mais lenta nessa live de hoje, para que você possa fazer as suas anotações, porque é muito importante que você anote isso que eu vou te falar, tá? Na neuropsicopedagogia, nosso objeto de estudo é a neuroaprendizagem, mas nós temos, enquanto atuação profissional, dois campos de atuação, tá? E vocês já vão entender por que são apenas dois, tá? Aí, o nome deles é neuropsicopedagogia clínica, é um campo de atuação, e neuropsicopedagogia institucional é outro campo de atuação, tá? Então, é importante que vocês tenham aí isso bem claro. Mas por que, Karen, que a gente só tem dois campos de atuação e a gente não está falando de neuropsicopedagogia hospitalar ainda? Bom, porque a atuação, o campo de atuação, ele foi dividido, tá? Quando lá foi criada a neuropsicopedagogia, tá? Quando foi construída toda essa ciência e depois a profissão, ele foi construído da seguinte forma, clínica e institucional. Mas o princípio de cada uma dessas atuações, ela não está relacionada com o local que você realiza a neuropsicopedagogia. Então, a neuropsicopedagogia clínica, ela é uma neuropsicopedagogia que vai focar os seus protocolos no atendimento individualizado, tá?
Quando a gente fala em neuropsicopedagogia clínica, claro que vem na nossa cabeça uma clínica, um consultório, um espaço, né, médico da saúde, alguma coisa assim relacionada com a neuropsicopedagogia clínica. Mas a verdade é que a neuropsicopedagogia clínica, ela é atendimento individualizado. Então, quando você for aplicar o teu protocolo de atendimento de maneira individualizada, você está fazendo neuropsicopedagogia clínica, tá? Então, o clínico não tem a ver com a palavra clínica, né? Não tem a ver com o espaço de uma clínica, um espaço de um consultório. Tem a ver com atendimento individualizado. E é por isso que eu falo que é um grande falso cognato, porque induz a gente ao erro de achar que eu posso dividir a neuropsicopedagogia em clínica, institucional, escolar, hospitalar, enfim, né? E não, atendimento clínico é individualizado. Não importa se você vai realizar esse atendimento numa escola. Se é individualizado, é clínico. Se você vai realizar esse atendimento num consultório individualizado, é clínico. Se você vai realizar esse atendimento a home care individualizado, é clínico, tá? Então, por isso que a gente só tem 2 campos de atuação. Porque se não for individual o atendimento, vai ser como? Vai ser um atendimento coletivo. Então, o coletivo, que é 2 ou mais pacientes no mesmo atendimento, no mesmo local, no mesmo tempo, você vai chamar de neuropsicopedagogia institucional. E aí a neuropsicopedagogia institucional também não está relacionada com instituições. Ah, eu vou fazer a neuropsicopedagogia na escola. Se é coletivo, é institucional. Se é individualizado, é clínico. Vou atender com neuropsicopedagogia numa clínica, num consultório, como esse aqui. Se eu vou atender individual, é clínico. Se eu vou atender coletivo, é neuropsicopedagogia institucional, tá? E esse protocolo só é dividido, por quê? Porque quando foi constituídas as bases neuropsicopedagógicas, entendeu-se que o processo de avaliação era importante no atendimento individualizado. E o processo de triagem, então, mais rapidinho, mais rápido, mais acelerado, ele vai ser utilizado no atendimento coletivo, tá? Eu estou quase tomando aqui uma postura de evitar a palavra clínica institucional para que a gente possa mensurar o atendimento neuropsicopedagógico como individualizado e coletivo. Tá? Para que a gente não caia nesse erro de achar que a neuropsicopedagogia hospitalar é um campo de atuação. Porque ela não é um campo de atuação da neuropsicopedagogia, no sentido de determinar o princípio do atendimento. Mas ela é um local onde a gente pode atuar com neuropsicopedagogia, onde a gente deve atuar com neuropsicopedagogia, tá? Dentro dos hospitais. É importante. A gente já tem vários profissionais atuando, né, no âmbito hospitalar e o neuropsicopedagogo também deve estar presente. Mas aí surgia muita confusão. Por quê? Porque só tem 2 CBOs, porque o código de ética só fala em clínico institucional, não fala do hospitalar, e aí a gente tem muita pós-graduação em neuropsicopedagogia hospitalar, e o pessoal estava ficando confuso, não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, não estava conseguindo entender porque dava uma falsa sensação de que a neuropsicopedagogia hospitalar ela estava fora da neuropsicopedagogia. Era outra coisa aleatória, e não existia atuação, e não existia campo de atendimento, e não poderia ser desenvolvida, tá? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa informação, tá? Porque até hoje, se não mudarem, porque, né, já aconteceu de eu fazer uma live num dia, falar uma informação que consta lá no código de ética, e essa informação mudar aleatoriamente, simplesmente. Então, hoje, 19 de outubro de 2022, nós estamos falando o quê?
Só existem dois campos de atuação da neuropsicopedagogia, o clínico e o institucional, mas o princípio dessa atuação só vai ser dois mesmo, porque ou você vai atender individualizado ou você vai atender coletivo. E aí, na neuropsicopedagogia hospitalar, que existe lá um protocolo a mais de um cuidado de saúde, você vai atuar ou de maneira individualizada ou de maneira coletiva. Por isso que não há necessidade da gente ter um campo de atuação hospitalar. Ele vai fazer parte do atendimento clínico ou institucional, porque ou você vai atender de maneira individualizada ou você vai atender de maneira coletiva. E aí que eu falo, né, que às vezes a gente tem umas habilidades ali, as palavras acabam nos confundindo ao invés de nos esclarecer os conceitos, tá? Por isso que eu queria trazer esse conteúdo e por mais incrível que pareça, eu já tentei agendar ele 1000 vezes para vir aqui falar, sempre acontecia alguma coisa, sempre acontecia algum problema que eu não conseguia vir aqui falar esse conteúdo para vocês, mas hoje, né, a gente está aí rompendo essa barreira e pela primeira vez nós vamos falar exclusivamente da neuropsicopedagogia hospitalar, que aí a gente entende, não é um campo de atuação como a clínica institucional, mas é um local no qual o neuropsicopedagogo deve estar presente. Bom, e se o neuropsicopedagogo deve estar presente, a gente precisa entender qual é o objetivo desse neuropsicopedagogo dentro dos hospitais e qual é o público-alvo que esse neuropsicopedagogo vai atender, tá? Então, a gente volta aqui pensando nos conceitos da neuropsicopedagogia, porque antes dela ser uma profissão, ela é o quê? Ela é uma ciência. Enquanto ciência transdisciplinar, ela tem, né, as suas bases, as suas fundamentações teóricas, ela tem os seus pilares, os seus protocolos, e a gente precisa conhecer. Então, bora lá saber como que a gente faz para atuar em hospitais? Então, primeira coisa, a gente vai atuar com quem, né? Quem é o público-alvo da neuropsicopedagogia dentro dos hospitais? E aí, lembra que a gente vai atuar com qualquer sujeito com ou sem transtornos que apresente alguma dificuldade de aprendizagem. Então, se a gente tem crianças prematuras, se a gente tem crianças de idade escolar que estão passando por processos de internamento, que estão muito presentes nos hospitais, deixam de estar nas escolas porque estão fazendo tratamento hospitalar direto, né, concomitante. Se a gente falar em adultos, em idosos que estão nesses locais e que precisam habilitar ou reabilitar funções cognitivas que foram, às vezes, perdidas, nós estamos falando de público-alvo da neuropsicopedagogia, porque a gente vai trabalhar com o desenvolvimento, com a reabilitação, com a estimulação de funções cognitivas que vão ampliar, né, a capacidade cognitiva, vão ampliar o processo de aprendizagem, porque o nosso foco é a aprendizagem. A aprendizagem se dá por ampliação cognitiva, por estimulação de funções cognitivas, por criação ali de estímulos que vão gerar novos neurônios ou novas conexões sinápticas. Esse é o objetivo da neuropsicopedagogia. Então, não importa a idade, você pode trabalhar com qualquer idade, dentro que você respeite, desde que você respeite os níveis de desenvolvimento de cada um, tá bom? A gente pode também atuar, como eu falei, de maneira individualizada ou de maneira coletiva, né? Com grupos, a partir de oficinas, a partir aí de sessões conjuntas, onde você vai desenvolver e estimular estes pacientes para que eles possam aproveitar melhor o seu desenvolvimento, ampliar, potencializar suas aprendizagens. Tá bom? Entendendo, né, qual é o público-alvo, a gente precisa descobrir, então, como que a gente vai atuar nesses hospitais. Então, assim, nós vamos atuar muito parecido com os outros profissionais, tá?
com os outros profissionais que estão lá dentro do sistema de saúde. Então, a gente vai, enquanto neuropsicopedagogo, respeitar a nossa área de atuação, respeitar se eu vou realizar atendimento clínico ou institucional, respeitar os protocolos da área clínica ou institucional, no caso, respeitar os protocolos do atendimento individualizado e do atendimento coletivo. Mas, quando a gente está falando em hospitais, a gente precisa também respeitar uma série de protocolos de saúde que são importantes. Então, por exemplo, vamos realizar um processo de avaliação. Você vai levar os seus instrumentos, você vai utilizar com um paciente aquele instrumento. Por quê? Diferente de você estar num atendimento no seu consultório, que às vezes entra um paciente, sai um paciente, você reutiliza ali a Torre de Londres, a Torre de Hanoi, o Cubo de Corsi. No atendimento hospitalar, você vai dedicar aquele instrumento para um único paciente. Se você tem mais de um paciente no mesmo dia, planeje instrumentos diferentes. Por quê? Por conta da contaminação que pode acontecer. Você pode acabar prejudicando ainda mais o seu paciente ou a si próprio, né? Porque a gente está falando num ambiente de saúde. Então, sempre que você for atender num hospital, para cada paciente tenha um conjunto de materiais. E aí, o que você vai ter? Além desse conjunto de materiais, você sempre vai ter, por exemplo, uma sacola, uma caixa, uma bolsa específica para aquele paciente, para aquele dia. Por quê? Deixa eu ver se eu tenho algum instrumento aqui para mostrar para vocês. Eu acho que está ali na outra sala. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho 2 pacientes naquele dia. Então, um deles eu vou aplicar a Torre de Londres, o outro eu vou aplicar a Torre de Hanoi. Eu não vou aplicar o mesmo instrumento para mais de um paciente no dia. Por quê? Porque quando um paciente dentro de um hospital utiliza um instrumento, eu preciso higienizar esse instrumento antes de utilizar com outra pessoa. E como que eu vou higienizar, Karen, esse instrumento? Quem é meu aluno e já teve o curso de protocolos, né, de prevenção à Covid, vai lembrar que, por exemplo, como higienizar instrumentos de madeira. Você vai abri-los todos assim, coloca numa bancada, numa mesa e usa álcool spray. Passa uma vez, espera 15 minutos, passa mais uma vez, espera mais 15 minutos. Vira as peças do outro lado, né? Vira do outro lado, passa de novo, espera 15 minutos, passa mais uma vez, espera 15 minutos e deixa descansar. Você não vai secar, você não vai... Se você passar papel, toalha, pode sair a tinta, se ele tiver tinta. Então, você não vai secar, você não vai fazer nada. Você vai deixar o álcool ali, vai deixar descansando. No dia seguinte, você vai utilizar o instrumento. Então, isso é muito importante, que a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que é importante dentro do atendimento, ter instrumentos separados. Por exemplo, deixa eu pegar essas aqui, ó. Uma pastinha para cada paciente. Aí você vai pôr tudo que você usar com o paciente vai estar na pastinha dele. Você vai colocar aqui, vai deixar ali, vai higienizar, vai aguardar para mexer com aquele material. Não vai misturar com outros pacientes. Assim, você está contribuindo, né, com a prevenção de qualquer tipo de contágio que você possa ter. Então, você está protegendo a você e a sua família e também os seus pacientes, tá bom? Isso é muito importante. Protocolos básicos nem precisa falar, né, gente? Máscara, álcool em gel, tudo isso faz parte aí do protocolo de saúde, tá? Outra coisa que é importante na neuropsicopedagogia hospitalar, a gente ter tudo plastificado, né? O máximo de material plastificado possível. E aquele material que não pode ser plastificado, como por exemplo, né? Vou utilizar uma folha, né? Então, tenha uma para cada atendimento, tenha uma para cada paciente e deixe guardado. Porque assim, por exemplo, o vírus, né, que a gente teve aí da Covid, que foi um vírus bem complicado. Ele ficava até 7 dias no plástico, até 3 dias no papel.
O plástico a gente pode higienizar com álcool em gel. O papel a gente deixa aqui dentro por 3 dias, só vai mexer com esse material, pelo menos aí depois de 72 horas, que é o prazo que a gente tinha lá atrás. Por que eu estou usando esses prazos? Porque todos os demais vírus e problemas de contaminação, eles vão ser eliminados antes desse período, desse processo, tá bom? Isso é muito importante para a gente atuar com a neuropsicopedagogia hospitalar, tá? Cara, como que eu vou ter materiais, então? Tenha vários materiais que você pode higienizar, que você pode fazer ali uma separação. É bom você ter instrumentos diferenciados. Na neuropsicopedagogia hospitalar, você pode trabalhar muito com atividades corporais, com atividades orais, né, musicais. Então, tudo isso também vai auxiliar no menos instrumentos possíveis para você compartilhar, tá bom? Porque tudo isso é prevenção em relação ao protocolo de saúde, tá? Então, a gente falou aqui dos cuidados, da higienização, a gente falou aqui do como atuar, e lembrando que a neuropsicopedagogia hospitalar, ela pode ser realizada tanto no clínico, que é individual, quanto no coletivo, que é institucional. E é por isso que a gente não chama de campo de atuação, mas sim um local de atendimento onde o neuropsicopedagogo precisa estar. Porque hoje nós temos muitos pacientes que precisam desse atendimento, precisam dessa estimulação cognitiva. Se a gente já não tivesse todas as questões, né, de crianças, adolescentes, idade escolar, que precisam estimular seu desenvolvimento, né, dentro dos hospitais, mais crianças, bebês prematuros que precisam de estimulação e desenvolvimento, sujeitos com síndromes e transtornos, sujeitos que tiveram aí qualquer alteração, né, do sistema nervoso, das suas capacidades de aprendizagem. Hoje nós temos uma demanda ainda maior que está relacionada com a síndrome, né, do pós-Covid, que são aí questões de alteração neurobiológica que ocorrem logo após as pessoas se recuperarem, né, do vírus, né, da Covid, do vírus, acabam tendo problemas de funções executivas, atenção, memória. Então, é importante que a gente esteja lá nos hospitais para atuar e auxiliar esses sujeitos, tá? É muito importante. Mas por que a neuropsicopedagogia hospitalar não tem um CBO? Porque a distinção entre campo de atuação clínico e institucional não está relacionado com o local. Então, o hospital é só mais um local onde o neuropsicopedagogo pode estar presente. Assim como ele poderia estar atuando numa empresa, assim como ele poderia estar atuando numa escola, numa ONG, num qualquer outro lugar, numa clínica, num pronto-socorro, num FAS, num CRAS, né, numa assistência social. Por quê? O que vai delimitar o campo de atuação da neuropsicopedagogia é se o atendimento é individualizado ou se o atendimento é coletivo, tá? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá super curioso, né, para saber desses atendimentos, mas é basicamente o mesmo protocolo. O que aumenta de responsabilidade? A higienização, os protocolos sanitários, né, que a gente vai precisar se adequar de acordo com cada instituição, porque além de tudo, cada instituição, né, cada hospital vai ter ali os seus protocolos sanitários, a gente vai precisar estar adequado, né, a eles, e eu vejo assim que o pessoal não sabe como fazer o estágio. Você não precisa fazer um estágio hospitalar, você pode fazer um estágio clínico dentro de um hospital, ou um estágio institucional dentro de um hospital. Por quê? Porque o atendimento clínico, o atendimento institucional, eles estão relacionados ali com as questões do atendimento individualizado e coletivo. Tá? Então, essa questão de hospitalar como um novo campo de atuação, ele não tem um espaço dentro do que foi constituído da neuropsicopedagogia, porque o que define esses campos, então, é o atendimento individualizado e o atendimento coletivo, tá? Então, tudo que vocês puderem utilizar, que pode ser higienizado,
que pode ser aproveitado dessa forma, que não prolifere ali e não aumente possibilidades de contágio, você vai poder utilizar na neuropsicopedagogia hospitalar, tá? Quero saber aqui quem, né, deseja atuar aí com a neuropsicopedagogia hospitalar, quem tem essa pós, porque é muito importante e é um lugar onde nós temos muita demanda de atendimento, tá? Muita demanda de atendimento. Então, é muito importante que a gente possa estar presente nesses lugares. Inclusive, quero contar aqui para vocês um estudo de caso de uma aluna, né? Uma história de uma aluna minha. Não sei se ela está aqui hoje, mas muitos alunos do método já conhecem a Iraê, tá? A Iraê. Ela teve uma situação na família dela, onde o familiar precisou fazer uma cirurgia, né? Uma neurocirurgia para retirada de um tumor. E ela foi, né? E aplicou algumas provas, como Torre de Londres, teste de Tolkien, teste de Stroop, fez uma bateria de avaliação neuropsicopedagógica, né? O paciente era o pai dela, então ela só fez assim porque ela queria desenvolver esse rastreio, tá? Então ela fez esse rastreio com o pai. Quando o pai passou pela cirurgia, né, passou pela recuperação, posteriormente ela aplicou novamente o rastreio cognitivo no pai dela e conversou com o médico neurologista. E sabe o que ele falou? Como é necessário um profissional para fazer esse tipo de rastreio antes das cirurgias cerebrais, por exemplo, né? Sempre que vai mexer com o sistema nervoso, porque você pode mensurar o que pode ter sido comprometido que não aparece nos exames. Então, assim, veja como uma pequena ação leva a gente a entender uma demanda gigantesca nos campos de atuação. Então, o neuropsicopedagogo, ele pode atuar dentro dos hospitais fazendo essa triagem cognitiva e após, né, processos cirúrgicos, intervenção, enfim, trabalhar com uma nova reavaliação para ver as habilidades que podem ter sido comprometidas pelos processos cirúrgicos e retomar ali um processo de intervenção. Então, vejam como a neuropsicopedagogia é um campo ainda muito desconhecido, com muito pouco investimento de pesquisa, de demanda, de atendimento, né? E é por isso que eu vim aqui falar para vocês sobre a neuropsicopedagogia hospitalar, que ela, você não precisa fazer uma pós específica para atuar em hospitais, você não precisa, porque você vai atender de maneira ou clínica, ou institucional, ou de maneira individualizada, ou de maneira coletiva, e tem muita demanda de atendimento. Por isso, né, que a gente vai trazer essas informações para vocês, vai fazer o nosso evento Profissão Neuropsicopedagogo, porque nós precisamos de profissionais em todos os cantos desse país, atuando com neuropsicopedagogia e transformando vidas. Porque hoje a neuropsicopedagogia é uma ciência muito necessária. Ela é uma profissão muito crescente, com muita demanda e muito necessária. E por isso, né, também que nós vamos desenvolver aí um curso de pós-graduação que abranja todas essas vertentes, todos esses protocolos, para auxiliar esses profissionais a começarem os seus atendimentos, saírem da sua formação preparados, se sentindo prontos para enfrentar o mercado de trabalho que tem muita demanda mesmo. Eu poderia mencionar aqui vários estudos de caso para vocês, de alunas minhas, alunos meus, que não dão conta dessa demanda. Como é o caso, por exemplo, não sei se tem alguém aqui de Ponta Grossa, como é o caso da Camila, né? A Camila Gadense, ela é nossa aluna turma 1 2020, que ela está atendendo lá e ela não tem agenda para atender todo mundo que o neurologista da cidade dela está encaminhando. São muitos idosos que precisam de acompanhamento neuropsicopedagógico e não tem condições. Ela até comenta numa entrevista que eu conversei com ela, que o neurologista falou assim: Karen,
Ele falou para mim, eu quero te encaminhar todos os meus pacientes. E eu, no primeiro momento, falei, que maravilha, né? Vou encher minha agenda. Quantos pacientes? Ele falou, 300. Ela falou, eu não tenho nem tempo, nem como atender 300 pacientes. Então, gente, vejam como é necessário. Mas por que talvez você tá aí, tem a neuropsicopedagogia e não tem pacientes, não tá com a tua agenda cheia? Porque você não tem o seu posicionamento assertivo. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência muito nova. Ela surgiu agora, recente, em 2008. 2008, ela é muito nova. Então, a gente precisa ensinar para as pessoas a importância da neuropsicopedagogia. E essa é a minha missão, né? É isso que eu venho e que eu tento fazer aqui nesse canal, em todas essas redes sociais que nós estamos. Por quê? Porque é necessário. Porque a neuropsicopedagogia é importante, a neuropsicopedagogia é necessária. E assim que nós tivermos profissionais, né, com segurança, autoridades em NeuroPP atuando e mostrando para profissionais da área da saúde, principalmente os médicos, neuropediatras, neurologistas, o quão importante, o quão benéfico a neuropsicopedagogia é, e ela pode ser, a gente vai crescer cada vez mais, auxiliar cada vez mais e ajudar muitos e muitas famílias que precisam do nosso apoio. Então, gente, queria trazer esse tema, falar para você que a neuropsicopedagogia hospitalar, ela é muito necessária, mas ela não é um campo de atuação da neuropsicopedagogia, ela é um local de atendimento, porque a atuação sempre vai ser individualizada ou coletiva, clínica ou institucional, mas que a gente deve sim nos especializar em atendimento hospitalar por conta de vários protocolos que às vezes a gente não vai se deparar em outros locais de atendimento. Então é importante sim a gente ter essa conversa, trazer essa reflexão para que mais e mais profissionais possam se dedicar nas pesquisas, né, na ciência, ali na prática, teoria, unir a teoria e prática e colocar a neuropsicopedagogia em ação, colocar ela em movimento. Eu fico muito feliz em saber que eu posso contribuir um pouquinho com vocês, que eu posso ajudar, né? Eu ajudando vocês a começarem a atuar com neuropsicopedagogia, vocês me ajudam na minha missão de levar a neuropsicopedagogia e transformar vidas. Não só, antes eu comecei querendo no Brasil, gente, mas agora eu já quero no mundo todo. Vamos levar a neuropsicopedagogia para o mundo, porque as pessoas precisam desse profissional incrível. Gente, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Já fazia tempo que eu queria falar. Que bom que vocês votaram nesse tema, que vocês escolheram, tá? É um tema, assim, muito pertinente, Marta, muito importante. E tenha certeza que eu não vou medir esforços para divulgar e difundir cada vez mais a neuropsicopedagogia em todos os cantos deste país.